4 meses para o Enem e chegamos no momento crucial, o momento da reta final para o Enem, aquele que realmente define a sua aprovação. E pode ser que você esteja se sentindo perdido ou até travado nos seus estudos. E o objetivo desse vídeo é te ajudar a destravar sua aprovação com 4 passos simples. Esses 4 passos eles vão ajudar você a começar, se você ainda não começou, e a continuar a manter a sua consistência, caso você já tenha começado e não está sentindo que realmente está rendendo. De qualquer forma, fica até o fim do vídeo que vai valer bastante a pena. O primeiro passo, e o passo mais óbvio até, é você precisa aceitar o momento que você está. Você não tem mais como voltar no tempo, e se você não estudou até aqui ou estudou de forma subótima, não tem mais o que fazer sobre o passado. Então, até o mês de junho, se você estiver assistindo o vídeo em julho, não tem o que fazer sobre esse período anterior. Agora você tem que olhar para frente e pensar, o que eu posso fazer nesses próximos 4 meses? Ah, mas esse tempo de 4 meses é muito pouco. Depende. 4 meses pode ser muito tempo, até depois nos próximos passos isso vai ficar bastante claro, dependendo da estratégia que você usar. Então o primeiro passo é, aceite que a melhor estratégia possível, ela é realmente muito boa. Só que uma estratégia razoável, que seja consistente, que você consiga fazer nos próximos 4 meses, é melhor do que você ficar parado ou ficar tentando procurar um monte de coisa diferente, qualquer tipo de macete e não seguir uma coisa consistente. Então o momento agora é o momento de você aceitar que realmente o que passou, passou, e também aceitar que vai existir uma estratégia que você vai usar nos próximos meses e que ela vai ser a melhor possível dentro da sua realidade. Pode ser que você não consiga estudar 12 horas por dia, 8 horas por dia, ou talvez você consiga estudar 2 horas por dia. E tudo bem, não tem problema. A questão é, dentro da sua realidade, dentro da aceitação de onde você está hoje, qual é o melhor cenário? Eu dou muito esse exemplo para quem quer prestar medicina. Muitas vezes a pessoa quer prestar medicina e pergunta, eu consigo passar em 3 meses estudando do zero? Muito pouco provável. Mas, se você começar a estudar do zero agora e conseguir estudar bem, conseguir criar boas estratégias, mesmo que você não passe no fim do ano, você vai começar o ano que vem super motivado, começar o ano que vem super no caminho. Enquanto que se você deixar pro ano que vem para começar, vai acontecer a mesma coisa desse ano. Você vai enrolar, 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 empurrar com a barriga até realmente você perceber que não tem mais jeito e vai chegar num vídeo do ano que vem falando a mesma coisa sobre a reta final e aí que você vai decidir estudar de novo. Então, eu acho que agora é o melhor momento para você começar, mesmo que você esteja prestando um curso concorrido. Pode ser que você não passe, mas você vai fazer a melhor estratégia possível até o dia do vestibular, vai prestar, vai se testar, vai até se desafiar para que ano que vem você possa fazer uma estratégia melhor, caso você não seja aprovado. E pode ser que se sua estratégia for muito bem executada, você seja aprovado esse ano mesmo. Então, é uma estratégia sem malefícios. Então, em primeiro lugar, você tem que aceitar onde você está e dar o seu melhor a partir de agora. Em segundo lugar, você precisa entender onde você está hoje. Você precisa entender qual é o seu nível atual e, além disso, você precisa focar nos fundamentos. Qual que é a ideia, basicamente? Se você é um aluno iniciante que acabou de começar, isso vai ser mais importante ainda. Não tem como você estudar os conteúdos sem começar pela base. A base, normalmente, o que eu digo que é o mais importante, não é só a base no sentido de conteúdos fáceis, e sim conteúdos que são essenciais para que você estude todo o resto. Isso acontece muito em matemática, física e química, as matérias de exatas. Essas são as matérias que as pessoas têm as piores notas e as pessoas têm mais dificuldade. Então, se você está na dúvida do que fazer para começar, comece pelo início dessas 3 matérias. Eu vou citar até alguns exemplos de alguns assuntos que você pode começar a partir de hoje já a estudar. Aritmética, álgebra como um todo, funções, geometria, isso na parte de matemática. Quando a gente pensa em física, cinemática, dinâmica, são todos assuntos muito interessantes. Calorimetria, ondas, ótica, todos esses assuntos no nível mais básico você já pode começar a partir de hoje. E em química, substâncias, o átomo, tabela periódica, ligações químicas, tudo isso você também já pode começar a partir de hoje. Não fique se segurando tentando encontrar qual é o conteúdo mais ótimo se você acabou de começar. Qualquer coisa que você esteja estudando, que seja básica, dessas 3 matérias, com certeza vai ser importante se você estiver começando agora. E se você já tem um pouco mais de experiência, aí a estratégia é parecida, mas um pouquinho diferente. Você pode garantir que sua base está boa também, então você faz essa análise para ver se todos esses assuntos que eu comentei, básicos, são já bem cobertos por você, se você já sabe bem eles. E caso você já saiba, você pode partir para assuntos mais difíceis. E aí você vai se diagnosticar. Como que funciona o diagnóstico? Você vai fazer simulados, vai fazer provas antigas, vai fazer listas de exercício e vai ver quais são as matérias que você tem mais dificuldade. Ah, matemática eu tenho mais dificuldade que história. Geografia eu tenho mais dificuldade que biologia. Ah, biologia eu tenho dificuldade especificamente nesse assunto. Você cria um cronograma baseado em todas as suas dificuldades. Então esse é um momento muito bom para fazer isso, porque como a gente tem 4 meses,
Vamos arredondar aí que são 16, mais de 16 semanas na verdade, até porque aí vai ter um pouco mais, vai ter talvez 18 semanas. Você pode pensar que cada uma delas você pode ir aprofundando um pouco mais nos conteúdos, principalmente se você já está num nível mais intermediário. Você pode estar sempre fazendo simulados, se diagnosticando e tendo essa noção do seu avanço ao longo do tempo. Então, o passo número 2 é: faça um diagnóstico do que você tem hoje e principalmente foque na lacuna das bases, de assuntos de exatas e assuntos básicos. O passo número 3 é o passo sobre consistência. Garanta que você consiga ter uma consistência adequada nos estudos. Aqui eu vou dividir em 3 tipos diferentes de estudantes. Existe o estudante que acabou de começar. Esse, se for o seu caso, a maior dificuldade é realmente você começar, é você ter o mínimo de estudo diário. Então eu recomendo que você comece com uma quantidade pequena de estudo que você garanta que você consiga fazer, pode ser 30 minutos, 1 hora por dia, e vá subindo isso de semana a semana. Eu recomendaria começar com 1 hora e tentar subir de 30 minutos a 1 hora por semana. Porque se você subir, digamos, 1 hora por semana, na 4ª semana você já vai estar estudando aí por volta de 4, 5 horas por dia. E aí não precisa estudar muito mais do que isso. É legal você ir crescendo aos poucos, porque a consistência ela não se ganha do dia para a noite. Pode ser que você estude 5 horas no primeiro dia, 5 horas no segundo, e no terceiro você já está muito cansado e desiste. Então é muito melhor que você estude 1 hora todos os dias, ou 30 minutos todos os dias, e vá aumentando. Pense nisso como academia. Quando você começa na academia, você não começa a fazer várias séries com peso super alto. Você começa com peso baixo, faz vários intervalos, realmente tem uma intercalação entre os exercícios e um tempo para descansar. Nos estudos é a mesma coisa. Pense dessa forma que vai ajudar bastante. Se você é um aluno mais intermediário, você já vai estar estudando aí por volta de 3, 4 horas por dia. Eu recomendo que você foque em manter essa quantidade e fazer um leve aumento de talvez 20 a 30 minutos por semana, até chegar no máximo aí umas 6 horas por dia de estudo líquido. Por quê? Porque não vale também você querer estudar demais e perder o ritmo. Acontece muito isso. A pessoa acaba jogando os estudos para 8, 9, 10 horas por dia e sustenta isso por pouquíssimo tempo. Talvez você consiga sustentar isso por 1 semana, 2, 1 mês. Só que você não vai conseguir sustentar os 4 meses. Então, para a gente pensar numa estratégia um pouco mais longa, é importante que você tenha mais consistência do que o número de horas. E se você é um aluno avançado, então você já está estudando aí um grande número de horas há bastante tempo, 5, 6 horas por dia, o mais importante é você não diminuir. Eu não recomendo que você aumente muito mais do que 5 ou 6 horas por dia. Na verdade, se você conseguir manter isso até o fim do ano, você vai ter uma carga de estudo gigantesca e vai ter uma grande chance de ser aprovado. Mas a questão é, você não pode deixar que o pensamento de ser mais otimizado, de eu quero ser mais produtivo, acaba atrapalhando o seu percurso e daqui 2, 3 meses você não está conseguindo estudar essa mesma quantidade que você está estudando hoje. Então o mais importante que eu digo para o aluno avançado é: continue estudando de 5 a 6 horas, se isso já é o seu nível atual, e tente chegar nesse nível caso não seja, mas não tente aumentar muito, a manutenção é muito mais importante aqui. Então o terceiro passo é consistência nos estudos. Trate os estudos como se fosse uma academia. Vá crescendo aos poucos e quando você já estiver num nível legal, manutenção e crescimento mais devagar. E por último, se acostume com a realidade da prova. Muita gente vai para a prova do Enem tendo feito pouquíssimos simulados ou simulados só na reta final mesmo, na última semana, nas últimas 2 semanas. Isso é péssimo, porque o simulado é uma das maiores fontes de aprendizado que você tem dentro da realidade da prova. Então assim, quando você faz um simulado, você pode aprender milhares de coisas. Você pode aprender a resolver questões melhor, você pode aprender os conteúdos que você está com dificuldade, você vai entender o tempo que você demora para fazer as questões e você vai começar a perceber a ideia da prova como um todo. Isso ajuda muito. Eu mesmo, na época do meu vestibular, devo ter feito 40, 50 simulados. Por quê? Porque eles eram essenciais para que eu conseguisse criar a minha estratégia de prova, que é o método das 3 passadas, entender como funcionam os tipos de questão e perceber os padrões que o Enem colocava todos os anos. Então é importantíssimo que você faça simulados ou provas antigas e já comece a partir de agora a fazer pelo menos uma prova a cada 2 semanas. Se no começo for muito difícil fazer uma prova inteira, 90 questões do Enem, eu diria para você começar com uma frente do Enem. Então, por exemplo, em um fim de semana, você pega a prova de humanas para fazer, 45 questões. No outro fim de semana, a prova de linguagens, 45 questões. À medida que o tempo for passando, você muda isso e começa a fazer mais provas. Então começa a fazer, por exemplo, a prova inteira num fim de semana e no outro fim de semana a prova do segundo dia, por exemplo. Depois você começa a fazer a prova do primeiro dia com a redação. E assim você vai ganhando essa prática. Eu acho isso muito curioso, né? Muitas pessoas falam, mas eu faço simulados só separados, eu faço listas de exercícios na hora da prova eu vejo. Como que você espera estar preparado para a hora da prova
sendo que você não está se preparando exatamente igual à prova. Então, se a prova tem lá linguagens humanas e redação, como que você vai se sentir preparado realmente se você fizer simulados específicos, que você só faz a prova de humanas, só faz linguagem, só faz redação? A realidade da prova é corrida. E a maior reclamação de todos os alunos, o maior problema de todos os alunos em relação à nota, não é conteúdo, é tempo, é não conseguir aplicar o conteúdo que estudou ao longo do ano. Então, faça simulados e vá crescendo a frequência deles ao longo do tempo. Isso é essencial, a gente está 4 meses, dá tempo de fazer muito simulado, dá tempo de fazer pelo menos uns 20 simulados ou mais até o dia do Enem. Então eu recomendo bastante, pode ser simulados de cursinho, mas preferencialmente provas antigas do próprio Enem. E se você quer conhecer mais técnicas, macetes, de como resolver a prova na prática, já se inscreve no canal, que eu passo sempre muitas dicas aqui, tem muitos vídeos que vão sair a respeito exatamente disso e de outros tópicos, como os tópicos que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então, pessoal, para recapitular o que foi falado nesse vídeo, são 4 passos super importantes que você precisa fazer para você ser aprovado a partir de agora, que faltam 4 meses para o Enem. Em primeiro lugar, aceitar onde você está. É importante que você saiba onde você está, é importante que você aceite que o passado não dá para mudar e aceite que você vai fazer a melhor estratégia nesses próximos 4 meses, independente se você vai conseguir ser aprovado ou não, porque isso não está sob seu controle. Em segundo lugar, você vai entender quais são as matérias mais importantes para você estudar agora, partindo do estudo diagnóstico. Se você está no nível básico, vai focar nas coisas básicas. Se você está no nível intermediário avançado, vai focar sempre nos erros do simulado no estudo diagnóstico. Em terceiro lugar, a consistência é mais importante do que o número de horas. Então foque em crescer aos poucos a quantidade de horas que você estuda e manter num nível saudável, sem precisar exagerar. O exagero não vale a pena, eu falo por experiência própria. Só vale a pena você estudar um número grande de horas quando você estiver muito próximo da reta final, que aí realmente já é o momento final, não tem tanto problema. E por último, faça simulados a partir de agora, não deixe para depois. Esses simulados que são uma das fontes mais importantes de conhecimento. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever. Te vejo na próxima.